Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, um dos grupos de trabalho da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania. Como sabem, esta nova direção, que entretanto foi reeleita no dia 12 de abril, tem estruturado em grande parte a sua atividade em 3 grupos de trabalho. Para além deste, há o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, e o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Este, como se infere pelo nome, portanto, tem este âmbito temático, transição climática e energética, mar e território. É já a 16ª sessão e hoje vamos falar sobre a economia do mar, aliás, de uma forma interrogativa, o que é a economia do mar. E convidamos o Gonçalo Magalhães Colasso, que fundou um jornal que tem precisamente esse nome, ou seja, o Jornal da Economia do Mar. E agradecendo muito a presença do Gonçalo Magalhães Colasso, eu começaria por te pedir, Gonçalo, que falasses sobre a gênese, a motivação desse projeto, do Jornal da Economia do Mar, para depois, então, debatermos, e o debate será conduzido pela Paula Policarpo e por mim próprio, e será extensivo a todos os presentes, para debatermos então o que é a economia do mar. Mas antes de mais, Gonçalo, como é que nasceu esse teu projeto do Jornal da Economia do Mar? Boa noite, é um gosto estar aqui. Na verdade, foi o Renato que me desafiou a vir conversar e obviamente que eu não, ao Renato nunca se pode dizer que não, por uma questão de princípio e de respeito a quem tanto tem feito pela lusofonia, por Portugal, etc. Mas eu devo dizer que me senti um bocadinho como aquela história famosa do professor que era especialista em elefantes e um dia foi convidado para fazer uma conferência sobre pulgas. Ele estava a entrar no auditório, tinha um amigo e disse: desculpa lá, mas tu vais fazer uma conferência sobre pulgas, tu não percebes nada de pulgas, só falas de elefantes. Não há problema. E ele começou a conferência. Ora, convidaram-me para fazer uma conversa, ter aqui uma apresentação sobre as pulgas. Como os senhores sabem, as pulgas são umas coisas muito pequenas e que infectam muito os elefantes. Os elefantes estão sempre cheios de pulgas. Ora, o elefante, etc, etc. Por aí fora, são grandes paquidermos e por aí. E eu estou um bocadinho mais ou menos na mesma. A economia do mar, sim senhor, a economia do mar. Eu falo, mas a minha preocupação é o paquidermo que é Portugal. O Jornal da Economia do Mar não nasceu com a preocupação da economia do mar verdadeiramente. O jornal nasceu com a preocupação de Portugal. Aliás, há um episódio curioso anterior ao lançamento do jornal e que me levou realmente a lançar o jornal, que tinha a ver com as minhas atividades anteriores, que era uma área de sistemas de informação geográfica, em que trabalhávamos muito, entre outras entidades, com a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, com a Marinha, etc. Também muito ligado ao mar. E uma das últimas apresentações que eu fiz em nome, eu era administrador dessa empresa, que era e é uma grande empresa, que é a GRI Portugal, continua a existir, graças a Deus, e com muito mérito. Foi até no Instituto Hidrográfico e tinha a ver com, eram umas conferências que estava a ver e era para mostrar como os sistemas de informação geográfica podiam ser importantes, por exemplo, para se ter a noção onde é que andavam e o que é que faziam, ou para onde andavam. Não exatamente o que faziam, mas que áreas é que estariam a sondar no nosso mar os chamados cruzeiros científicos. Os cruzeiros científicos, para quem não sabe, são navios que são laboratórios que andam um pouco por todo o mundo, várias nações, todas as grandes nações, obviamente, têm navios hidrográficos, que é para estudarem o mar, estudarem os fundos marinhos, etc.
E, por definição, a não ser casos muito excepcionais, nunca se recusa um cruzeiro científico. É uma questão diplomática entre as nações. A não ser que haja, como que eu saiba, em Portugal deve ter sido, bem, eu também não acompanhei ao longo do tempo, mas o que eu saiba, houve um ou dois que foram recusados por razões ponderosas, digamos assim. Dá-se sempre permissão, eles, por definição, tem que se pedir, tem que se anunciar que se vai fazer um cruzeiro científico e depois a nação a nação que dá permissão para serem navegadas as suas águas, tem a prerrogativa de colocar pelo menos um cientista a bordo para saber exatamente o que é que eles estão a fazer e depois até ficar com informação das sondagens, das recolhas de amostras, etc. E eu percebi então duas coisas curiosas. Primeiro, a maior parte, ou não direi a maior parte, direi que uma grande parte dos cruzeiros científicos nós não colocamos lá ninguém, portanto não sabemos verdadeiramente o que eles fazem. Mas para além disso, também não sabemos para onde é que eles andam. Nós não temos informação em Portugal, ou não tínhamos na altura, sobre quais eram as rotas efetuadas pelos cruzeiros científicos. E tínhamos informação que era uns na zona económica exclusiva do continente, os número de cruzeiros que eram feitos na zona económica exclusiva dos Açores, e o terceiro que era na zona económica exclusiva da Madeira, obviamente. E eu estava a coligir esses dados e deparei-me com uma situação mais extraordinária que eu desconhecia em absoluto, que foi qual era a nação que em Portugal mais cruzeiros científicos fazia nas nossas águas. Eu confesso que imaginava que fossem os franceses. Os franceses, pelo IPMR, eles têm um instituto, mas sobretudo o IPMR, eles têm provavelmente melhor mapeado a nossa plataforma continental que nós próprios. Eu não posso jurar que assim é, porque nunca andei a ver, não faço ideia, mas imagino que sim, que têm, que eles têm muita informação. Mas não, a nação europeia que maior número de cruzeiros científicos fazia nas nossas águas eram os alemães. E depois fui ver porquê. A tentar perceber porquê. Os alemães são, na Europa, a nação com maior número de laboratórios científicos na área do mar. Tão simples quanto isso. E se nós depois começamos a juntar 2 mais 2, o que nós temos é que, ao longo do tempo, e sobretudo a partir da democracia, se nós pensarmos que foram os alemães que financiaram a nossa democracia, com as fundações, célebres fundações que financiavam não diretamente os partidos, obviamente, mas através das nossas fundações dos partidos, ou de estudo, gabinetes de estudo, organizações de estudo, etc., era a Fundação Neumann, a Fundação Adenauer e a Fundação Herbert qualquer coisa, agora falha-me o nome, que era no PS. O PS, aliás, foi fundado na Alemanha, não é? E, portanto, através das fundações, como o Instituto de Democracia e Liberdade, o CDS, etc., são esses que eles, como no PSD também tinha, e o PS a mesma coisa, através dessas fundações paralelas, iam financiando os partidos, que era uma forma de garantir que Portugal realmente se mantinha e desenvolvia a democracia. É simpático, não tem nada de extraordinário. Mas também os grandes investimentos, como a Auto Europa, são feitos pelos alemães. E nós percebemos que ainda hoje os alemães têm uma grande assim, predomínio ou influência em Portugal. E com o correr do tempo também se percebe que os alemães, não, o mar que têm, são a segunda nação no mundo com maior número de patentes na área da biotecnologia marinha. Onde é que eles vão buscar? Não se sabe. São a nação que maior número de,
de estudos de ADN de peixe também tem, da sequência do ADN dos peixes também tem. E, de facto, os alemães pretendem ser, embora não se dê por isso, uma potência marítima também. E, aliás, já me disseram outro dia que tinha fechado, mas o grande laboratório na área marítima foi construído em Cabo Verde, tinha sido financiado pelos alemães. E, portanto, nós não olhamos para o mar como deve ser. De facto, não temos uma estratégia para o mar. E isto já vinha de trás, porque nós começámos a falar, foi aqui que se falou a seguir à Austrália, creio eu, nós devemos ter sido a segunda ou terceira nação do mundo a desenvolver aquilo que se veio a chamar uma estratégia nacional para o mar. Simplesmente, mesmo na Europa, nós assistimos que os franceses, por exemplo, que copiaram não no mau sentido, que era quando o Dom Barroso foi para a Europa, levou com ele o Tiago Pita e Cunha, e foi a partir daí que a própria Europa se começou a virar para o mar. E, portanto, os franceses pegaram na ideia, mais do que copiar, parece assim uma coisa, pegaram na ideia e desenvolveram aquilo que depois se chama pomposamente os clusters marítimos, ou o cluster marítimo francês, que é uma coisa a sério. Nós que tivemos essa ideia, deixámos-la cair e ficámos completamente, digamos assim, subjugados àquilo que eram as políticas europeias. De modo que o que eu também percebi é algo tão simples quanto isto. Ou Portugal olha para o mar, defende o mar, que é seu, ainda por cima, nós foi, creio que em 2009, que entregámos a proposta para a extensão dos limites da plataforma continental. Olhamos para o mar e sabemos defender, ou então o nosso mar vai ficar completamente subsumido nas políticas da União Europeia. E as políticas da União Europeia são as políticas das nações fortes da União Europeia. E, claro, tem os alemães, tem os franceses, na altura também tinham os ingleses e por aí adiante. E então é preciso que as pessoas começassem a olhar para o mar, porque o que é óbvio é que os nossos políticos não se interessam pelo mar. Porquê? Porque o mar não dá votos. O que é que hoje em dia dá votos? Dá votos é aquilo que as pessoas sentem, como agora dizem os políticos, e o Marcos Mendes dizia na televisão, com um grande sorriso, é que as pessoas votam com o bolso, dito comum. E votar com o bolso significa que votam com a economia. As pessoas, de facto, nós vivemos momentos que não são fáceis e a economia predomina, mesmo em termos políticos. Hoje, nós não temos políticos que pensem em Portugal, que pensem em o que é que, para que é que Portugal nasceu, qual é a missão de Portugal no mundo. Pensam como administradores. Portanto, nós temos gestores que são os políticos. E como os gestores, o que fazem é gerir os dinheiros e tentar dar às pessoas a melhor vida possível, digamos assim. Enfim, agora se falasse de política era mais complicado, porque não tem, eles também não têm uma visão profunda do que deve ser a política e, portanto, essas coisas também não correm particularmente bem. Mas, enfim, mas de qualquer maneira, o que significa é que não ligam, não atendem aos assuntos do mar, porque está aqui uma peço, não atendem ao mar, porque os assuntos do mar não dão imediatamente votos. Porquê? Porque as pessoas, não vendo que possam ganhar dinheiro com os negócios do mar em termos também imediatos, não vão votar no partido por defender ou não defender mais o mar. E então, como é Muito bem. que... Então, Gonçalo, Bom, segundo o que eu percebo, isto tem tudo a ver com a própria lógica da PASC, o próprio em múltiplas intervenções, como presidente em exercício da PASC, tem acentuado esse ponto, ou seja, que até em contraponto enfim, à classe política, que está cada vez mais maniatada por ciclos eleitorais cada vez mais curtos, e em que há cada vez menos lugar, e espaço e tempo para um pensamento estratégico,
cabe à sociedade civil, precisamente por não estar condicionada por esses ciclos eleitorais, nós aqui não estamos à caça de votos, lançar esses debates mais estratégicos, mais de médio e longo prazo. E, portanto, pelo que eu percebo, a motivação maior do Jornal da Economia do Mar foi precisamente chamar a atenção da importância estratégica do mar, não apenas Por um no ponto de lado, vista histórico, mas também para o nosso futuro. Essa foi a grande motivação. sem dúvida. Na altura, eu estava a dizer, entregou-se a proposta de extensão dos limites da forma continental, foi relativamente falado. Aliás, que talvez dos projetos em que Portugal esteve envolvido nos últimos 50 anos mais importante, porque Até há uma estrutura de missão criada ainda mantém, e ainda ainda a existe. mantém e para esse Exatamente. efeito, uma estrutura de missão que ainda se mantém, aliás. Exatamente. E há uma estratégia nacional do mar, 2030 também. Bom, essa aí já depois não será para agora para conversarmos. Certo. Mas, Não, mas existe. enfim, sim, existe. Mas o que eu estava a dizer, portanto, foi entregue a proposta, as pessoas começaram a falar no mar, entretanto saiu um estudo também muito importante foi o Hipercluster do Mar, coordenado pelo Hernani Lopes, que entretanto faleceu, não é? E na sequência. Gonçalo, ficaste sem som, deves ter carregado aqui em algum botão ainda precisamente. Mas já agora, a propósito dessa referência ao Hernani Lopes, saliente que Hernani Lopes foi um dos fundadores da PASC, e também por influência dele, a questão do mar sempre foi uma questão muito cara à PASC. Sim, o Hernani Lopes fazia parte da aula. Portanto, e foi-lhe pedido que fizesse um estudo, aquilo era sobre as potencialidades do mar para Portugal. E, portanto, esse estudo veio a ser o hipercluster do mar. E o hipercluster da economia do mar. E quando esse estudo saiu, que isto foi na sequência também da crise de 2008, do subprime, etc., percebeu-se que o mar tinha também um potencial económico significativo, e as pessoas de repente começaram a olhar para o mar. E veio-se a formar aquilo que foi o Fórum Empresarial da Economia do Mar, para começar a congregar as várias empresas, etc., e desenvolver hoje em dia, dir-se a fileira do mar. Cluster. Não, a fileira do mar. Quer dizer, é para criar os clusters, que aliás, o termo cluster que me irrita particularmente, mas, enfim, não significa nada, que é um dos problemas, porque nós falamos de cluster para as pessoas não é nada. Pois não. E eu até propus que se falasse, que é o termo clássico, que é o complexo, não é? Complexo, o que é o complexo? O complexo, mesmo até em psicologia, que se usa muito, e hoje em dia, quando falamos de complexo, a pessoa às vezes liga mais até em termos de psicologia, mas há um núcleo a partir do qual se vão agregando outras qualidades ou então outras atividades. Portanto, é o que faria sentido. Mas, independente disso, foi formado o Fórum Empresarial da Economia. Cluster é mais chique, Gonçalo. Não, este era mesmo, é o nome. Não era para depois desenvolver o cluster do mar. Eu sei. E, Tu percebeste a piada, porque em sim, Portugal abusam-se dos claro. estrangeirismos, às vezes, Exatamente. na maior parte dos casos, ou quase sempre, aliás, sempre, só em qualquer necessidade. Não, mas o que eu digo e eu chamei a atenção é que o falar o estrangeirismo, que nas universidades se usa muito, que é para dar um ar muito cosmopolita, de quem está muito habituado a falar com estrangeiros e a fazer conferências no estrangeiro, etc., tem uma outra contrapartida, é que depois os próprios portugueses não percebem o que é que as pessoas estão a dizer. E isto é uma forma de destruição de Portugal. É subtil, mas é uma forma de destruição de Portugal. Mas o fórum que era liderado na altura, liderado em termos executivos, que era o Fernando Ribeiro e Castro, vinha da Marinha, tinha sido, aliás, era tido como
uma das grandes figuras, uma cabeça extraordinária como oficial da Marinha, e o que eu lhe dizia, falei com ele, dizia que mesmo com todas as possibilidades que havia do fone, nunca iria ter uma grande influência em Portugal politicamente se os políticos não atendessem às potencialidades no mar. Então, como é que isso se pode fazer? Criando um jornal. Os políticos olham muito à opinião publicada, independentemente da influência que possa ter ou não, mas passam a ligar. Se existe opinião publicada, os políticos tendem a olhar para isso. E a forma de influenciar a política era criar um jornal, lançar um jornal, que eu depois vinha lançar, o Jornal da Economia do Mar, exatamente para tentar chamar a atenção das pessoas e, em particular, dos políticos, da importância do mar e obrigar os políticos a olhar para o mar. Pronto, E tu usaste o termo economia como cenoura, foi isso? não, porque o mar, eu privilegiei a Pareceria com economia um isco. porque Um isco. Exatamente. é um Era. bocadinho o isco, que é o que é a preocupação imediata das pessoas, a economia. E o mar tem uma potencialidade económica extraordinária, mas o mar é importante para Portugal por 3 ordens de razão, na minha Não, mas perspectiva. desculpa lá, Gonçalo, só um parênteses, que até porque isto bate ali, mas há um economista muito conhecido, que eu não vou dizer o nome, posso apenas dizer que leciona na Universidade Católica Portuguesa, mas que numa conferência pública disse, isso do mar não interessa nada, o mar só serve para a gente tomar banho e nos afogarmos. Porque não vislumbrava no mar qualquer dimensão económica, precisamente. Mas ele ainda não se afogou. Não, Ainda não, ainda exato. não, Vocês ainda não. têm dimensão Não de que sei. isso é muito estranho, né? Para mim, ouvindo os portugueses dizendo que o mar é uma coisa que não se percebe. Oh, Olha, mas, Gonçalo, para ver se não se importa, só aqui, como isto é gravado e depois as pessoas veem, só para nos organizarmos. Antes de dizer quais são os 3 fatores ou as três áreas onde o mar é muito importante. Pronto, o tema é, como já falámos, já explicámos, já percebemos que a sua ideia de criar esta revista foi também precisamente para comunicar o mar nas suas várias dimensões, a importância do mar, a importância estratégica, a importância económica, as várias dimensões que o mar tem, já vai dizer quais são para Portugal, como é óbvio, começar pela história também, e a sua Portugalidade, claro, vamos a falar antes do... Mas, e, mas eu, por acaso, acho que realmente o que faz em Portugal falta e não existe ainda. Há uma estratégia nacional do mar que não é o tema hoje, já percebi que não quer desenvolver, mas o que há pouco é como é que se comunica bem, como é que se comunica ao mar. E há muito pouca literacia também do mar. São duas coisas importantíssimas num país como Portugal, com uma costa brutal e um país marítimo. Agora, eu queria voltar aqui ao tema só, e penso que vai na linha do que ia dizer, é assim, há de facto, há ou não, é uma pergunta, não é uma afirmação, mas pode-se falar, e não é errado, diria eu, falar da economia do mar nas suas várias áreas, nas várias, na vertente tradicional, todos nós conhecemos, outras, depois há novas atividades, sei lá, vertentes tradicionais, a pesca, a aquacultura, etc. Depois há novas atividades emergentes como as energias renováveis, a energia das ondas, etc. Depois temos as indústrias ligadas ao mar também, e temos uma outra que eu própria, quando olho para estas coisas, não, que é a economia azul. A economia azul é uma questão que eu agora gostava também que aprofundasse. A economia azul faz parte da economia do mar, certo? A economia azul. isso foi uma forma, como havia a economia verde, a certa altura passaram a falar da economia azul. Isto tem muito a ver, aliás, com o Brasil, que havia a Amazónia, não é? Ou Uhum. seja, e quando perceberam o potencial que havia no mar e quando foram descobertos o manancial de petróleo que estava
na plataforma brasileira. Uhum. Eu creio que até foi não sei se não foi até o Lula, ou coisa assim de género, que para fazer a comparação com a Amazónia, em vez de economia verde, ou melhor, passou a chamar a área marítima a Amazónia Azul. E Uhum. então, fazendo esse paralelismo, passou-se a falar de economia verde e de economia azul, da economia que vem supostamente do mar e Mas a que minha questão tendencialmente. a minha questão, e é uma questão como leiga, mas que eu gostava de perceber. A economia azul é uma vertente, é uma abordagem, pronto, é um nome, é um título, mas é uma abordagem dentro do chapéu da economia do mar, com as suas várias vertentes. A economia azul é a abordagem do mar, ligada às questões de sustentabilidade, de economia regenerativa, da manutenção da saúde dos oceanos, da saúde do mar, dentro da economia, certo? Da economia do mar. Isso é tudo Não marketing. sei, eu estou a Não, tentar não, eu percebo, mas é uma questão. posicionar. Claro, mas é uma questão de marketing, porque o que há uma grande preocupação ambiental, de facto. Mas quando se fala de economia azul fala, por exemplo, dos cruzeiros, o que é uma coisa engraçada, porque de facto é importante do ponto de vista económico, mas quando se fala de economia azul, e eu estou a falar de cruzeiros, as pessoas não imaginam o que é a poluição de ter um cruzeiro parado ali em Santa Sim, Apolónia, sim, não é? sim, sim. Aquilo é uma brutalidade. E depois vou É. dizer que. E depois digo que aquilo é equivalente agora, não sei se é 100 mil, 200 mil carros, assim, já. Porque um cruzeiro não chega ali, não é um carro que desliga. Ele tem que estar sempre. As máquinas têm que estar sempre a funcionar, a ver, enfim, desde os Certo. frigoríficos, a tudo, toda aquela maquinaria, que aquilo é uma pequena cidade que navega pelos mares, não é? E o que acontece é que depois eu vou cortar umas ruas ali na Baixa que é para não haver poluição. É brincadeira, não é? Tudo isto nós estamos numa época em que se brincam com as coisas sérias. Não, E isso, por exemplo, é que hoje até já começa-se a fazer, em muitos esportes isso faz, que mais uma vez eles chamam isso em termo técnico, que é o cold iron, que é quando os navios estão atracados, desligam de facto tudo o que seja que gaste combustível e passarem a usufruir apenas trabalharem apenas com energia elétrica. mas lá está. Mas o que é engraçado, nós em Portugal não temos energia elétrica para estar a fornecer aos navios, porque a menos que a pessoa vá de repente aqui pôr outra vez a funcionar as centrais a carvão, não é? E portanto tudo isto tem muitas envolventes, mas como eu digo, nós vivemos muito pelo marketing, essas coisas são faladas. Certo. Mas o potencial económico do mar, do ponto de vista da economia, é grande. Já é 5% do PIB, acho eu, em Portugal, e pode ser muito mais. E o que o Gonçalo disse. Eu acho que é desde 1920, que é os 5%, fala-se. Certo, mas Mas essas são outras. Por isso é que eu digo que devia haver aqui muito maior de seriedade, porque depois houve. Mas já agora, eu já chego lá a essa, também posso chegar a essa contabilidade, não, porque. eu só queria dizer que se o potencial é muito, e agora falou dos cruzeiros, os cruzeiros também fazem parte da tal vertente, diria eu, da economia do mar. O turismo é uma dimensão. Claro que faz, Pronto. mas E a o quando se. economia azul, quando eu lhe perguntei, está ou não para si dentro do conceito de economia do mar, embora seja marketing, porque é a tentativa dentro das atividades ligadas ao mar e que o mar nos traz e que são importantes para a economia, para gerar emprego, para gerar para a economia mexer, é importante olhar para o mar, assim como estava a dizer também. É assim, temos que fazer aqui o balanço entre o potencial do mar deve ser explorado,
mas deve ao mesmo tempo, até porque se queremos continuar a ter e a explorar, a ter rendimento do mar, precisamos também do equilibrado, de ser um mar saudável. E, portanto, talvez esta vertente, que chame marketing se quiser, mas esta dimensão, eu acho que é uma dimensão mais recente, de olhar para o mar na perspectiva da economia regenerativa, do manter saudável, equilibrado, e que as atividades, mesmo a aquacultura, etc., sejam feitas, porque nós precisamos de comer, obviamente, etc., mas de uma forma mais sustentável, no sentido em que nós queremos continuar com o nosso mar, ou seja, até porque o mar, por muitas outras razões, o mar é vida, não há vida sem mar. Pronto, começa por aí. Não há vida sem oceanos. Mas, para além disso, porque nós também, como predadores que somos do mar, e utilizadores que somos do mar e de todas as atividades e todas as camadas à volta do que é a economia do mar, esta é importante. Manter o mar saudável permite manter estas atividades. Não, é indispensável manter o mar saudável. Por isso é que eu digo, ficou esse paralelismo entre, por um lado, aquilo que eram as preocupações ambientais e o mar, porque também se percebeu-se e sabe-se, um dos grandes reguladores do ambiente, do clima na Terra é o mar. É o mar. E, portanto, se eu tenho um mar desregulado, o clima também tende a ser imediatamente afetado. Portanto, não só, aliás, havia aquele fenómeno que se começou a falar muito, que é o El Niño. O El Niño tem a ver com o aquecimento dos oceanos, não é? E hoje em dia, sabe, portanto, o aquecimento dos oceanos depois tem imediato efeito sobre as alterações climáticas, etc. E E sobre a depois vida há na Terra. a acidificação dos oceanos, portanto, grande parte do oxigênio, do dióxido de carbono é absorvido pelo mar, ou no mar, o Krypton, etc. E depois é também o próprio oceano que liberta grande parte do oxigênio para o planeta, não é? Portanto, tudo isso tem uma grande importância, manter esse equilíbrio. E como o mar passou a ter essa preponderância determinante, então passou-se a falar também economia azul, não que muitas vezes exista de facto uma economia com essa preocupação, mas para levar as pessoas a pensar que tudo o que se relaciona com o mar, ou a economia do mar, de um modo ou outro, está ligado ou deve estar ligado a essa preocupação ambiental. Mas por isso é que eu digo que é um bocadinho mais básico. Quando eu estava a falar também dos 5%, que não sabe, vem um bocadinho na sequência do que eu estava a dizer, do Fórum Empresarial, o Fórum Empresarial para a Economia do Mar, que foi uma grande iniciativa. E, infelizmente, depois o Fernando Ribeiro e Castro morreu pouco antes até de eu ter lançado o jornal foi lançado em 2014, e acabou, depois o fórum acabou por desaparecer, fundiu-se com uma outra coisa que era o fórum, o Oceano 21 que havia lá em cima, criou-se o Fórum Oceano, mas verdadeiramente aquilo que era a missão do Fórum Empresarial da Economia do Mar desapareceu. E com isso foi, enfim, todo aquele ímpeto que havia inicial também morreu. Porque nesses anos, infelizmente foi os anos da Troika, o governo de Passos Coelho teve como, que na altura não havia Ministério do Mar, mas era Secretário de Estado do Mar. Era a Assunção Cristas, não era? A Assunção Cristas era a ministra. Quem de facto sabia do mar era uma pessoa que era professor também na universidade. E além disso, tinha sido uma das figuras, se não a principal, que tinha lançado a missão para a extensão da plataforma continental, que era o Manuel Pinto Abreu, e é, graças a Deus, ainda está vivo, não é? É uma das pessoas que mais sabe, que mais conhece do mar e que tem uma visão para o que deve ser o mar, que reestruturou muito
de todos os institutos e organismos ligados ao mar, que criou, por exemplo, o IPMA, portanto, juntando o IPMAR e o Instituto de Meteorologia, e também criou, enfim, aquilo que até era a Direção-Geral de Política do Mar, que na altura também foi dirigido por uma pessoa que vinha da Marinha, comandante João Fonseca Ribeiro, e então foi lançado o primeiro grande e a sério, o primeiro a Estratégia Nacional para o Mar. A primeira tinha sido um pouco na sequência de um outro primeiro estudo que tinha sido feito ainda no tempo do Durão Barroso, mas que ficou como uma espécie que era o oceano, uma estratégia para o século XXI, coisa assim do género. Foi em Tinha sido 2006, acho eu, a primeira. e que tinha sido essa 2006 foi a primeira. A primeira. A primeira estratégia, que era uma espécie Sim. de síntese desse estudo que tinha sido feito no tempo ainda do governo de Durão Barroso, coordenado pelo Tiago Pita e Cunha, que é um excelente estudo, e só que aquilo ficou como uma espécie de, digamos assim, de publicação clandestina, porque eu até tinha pessoas que estavam a trabalhar no governo, a quem eu pedi para obter o estudo, e ninguém sabia onde é que estava, não existia, etc. E eu depois tive o estudo porque alguém que tinha participado no estudo me deu o estudo, não é? Porque nem sequer existia. Não sei se hoje alguém, se quiser saber o estudo, consegue obter o estudo. Mas com o Manuel Pinto Abreu as coisas começaram de facto a mudar só um certo tempo. E depois o governo terminou, caiu, e então veio o primeiro governo de Costa, que era que realmente onde passou a existir um Ministério do Mar, que já é a segunda vez que isso acontece em Portugal. Foi criado um Ministério do Mar para acabar com qualquer veleidade de nós termos uma verdadeira estratégia, uma verdadeira missão para o mar, que a ministra era a Ana Paula Vitorino, e como... Bom, isto não é muito interessante, mas agora é só para se perceber como é que se funciona em Portugal. Como a Ana Paula Vitorino. Mas isso eu reconheço que ela percebeu exatamente para que é que servia o Jornal da Economia do Mar. O que ela fez, por exemplo, foi proibir diretores-gerais, qualquer empresa tutelada por ela, que se relacionasse com o Jornal da Economia do Mar. Proibido, inclusive, ter entrevistas, etc. É uma coisa que só se passa em Portugal. Isto não é muito importante desse ponto de vista, senão por isto é que nós realmente não queremos olhar para o mar. E havia, que tinha sido iniciado no âmbito até do Fórum Empresarial para a Economia do Mar, aquilo que era chamada a conta satélite do mar, que é exatamente para nós sabermos como é que vai evoluindo, do ponto de vista estatístico, a economia do mar. E isso estava finalmente a funcionar já no tempo do governo de António Costa, era para sair mais ou menos todos os anos, e a Ana Paula Vitorino o que fez é que nunca mais saiu. Ainda saiu 1 ou 2 estudos e depois nunca mais saiu. Não há dados, nós não temos dados. E fala sempre nos tais famosos 5%, mas se a pessoa depois for ver, claro que as coisas, o mundo não para. O mundo evolui, nós também no mar temos evoluído. Isso é indiscutível. E passou-se a dar uma maior importância à economia do mar. Mas não só evoluímos muito mais lentamente do que outros concorrentes diretos, como também, se nós olharmos para a conta satélite, o que é que percebíamos? Que grande parte do valor que é atribuído ao mar está no turismo, de facto. Que é importante, mas é daí que vem, não é? Agora, que do ponto de vista económico, são uma série de áreas em que nós podíamos ter, até ser importantes do ponto de vista internacional, né? E acabamos por não ser, e acabamos por perder essas possibilidades. Mas já agora, Gonçalo, desculpa lá, só
A propósito do que disseste, até porque eu tenho pensado sobre o assunto e ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Mas eu diria, tu disseste que, e aliás, começaste também por dizer que a grande motivação do jornal que fundaste, em 2014, o Jornal da Economia do Mar, não foi tanto uma motivação económica, a economia aparece como isca ou como cenoura, mas foi de facto realçar a importância estratégica do mar para Portugal. E eu diria que há dois fatores de bloqueio. Há dois fatores de bloqueio. O primeiro é uma espécie de atavismo histórico, não é? Isto, aliás, prende-se com a nossa própria visão sobre a nossa história. Como tu sabes, e como todos nós sabemos, isso, aliás, é uma questão que está em cima da mesa, em que alguns de nós têm participado, eu próprio tenho participado. Ainda há um grande complexo histórico sobre a nossa história. E quando se fala sobre o mar, naturalmente isso vai ter a expansão marítima, vai ter, enfim, a todo o processo que levou à criação do Brasil, dos vários países africanos de língua portuguesa, do Timor-Leste, todos eles países marítimos, é preciso realçar, todos eles criados a partir da costa. E há aí, de facto, um bloqueio quase psicanalítico, que eu diria que nos impede ainda hoje de ter essa visão positiva do mar. Não Por outro concordo lado, nada com isso, nada. está Estou bem, ó Paula, completo está bem. desacordo. Hoje, à data de hoje, Paula, posso? podes, Mas, mas desde já, não, mas tens direito a discordar, e eu tenho direito a certo, defender a minha eu posição. explico porquê. À data de hoje, acho isso absolutamente Não estás a passado. seguir, não estás a seguir o que é que se passa. Até o padrão dos descobrimentos recentemente foi vandalizado. Entretanto, eu acho que também há uma percepção que essa sim parece mais fundada e que tem a ver com o seguinte: as pessoas, enfim, podem não ser muito especializadas, eu próprio não sou, mas têm a noção que para tirarmos proveito das riquezas marítimas, sobretudo em profundidade, é preciso um grande investimento tecnológico. Ou seja, e esse retorno muitas vezes não é imediato. Enfim, eu É já muito falei. longo. Exatamente. E isso também, aí de uma forma mais sustentada, aí de facto há essa percepção, e até porque voltamos ao princípio, não é? Os nossos políticos estão cada vez mais condicionados por ciclos eleitorais cada vez mais curtos, e tudo o que é investimento estratégico, tudo aquilo que não traz retorno imediato, vai sendo adiado. Isso também parece ser um grande óbice a um investimento, neste caso de ordem mais económica, enfim, nos recursos marítimos e até em profundidade. Sendo que Portugal, como tu já salientaste, a plataforma, enfim, é um debate que tem sido recorrente, a plataforma continental, sendo que, aliás, tu começaste por falar sobre isso, eu não sei até que ponto isso ainda está em cima da mesa, mas falou-se que no âmbito da União Europeia havia o propósito enfim, fusão, diluição das fronteiras das várias plataformas marítimas numa só. Tu tens acompanhado esse processo? Isso ainda está em cima da mesa ou nem por isso? Na União Europeia nada é feito de forma muito explícita, é tudo implícito. Nós não nos apercebemos, hoje já não temos autoridade verdadeiramente sobre a coluna d'água da nossa zona económica exclusiva. Que isso, pelo Tratado de Lisboa, passou a ser uma função de Bruxelas. Ele diz lá que quem gera os recursos vivos da coluna d'água é Bruxelas. Com certeza, é com essas pequenas subtilezas que nós vamos ficar sem capacidade ou sem verdadeira soberania sobre o mar. E esse é por isso que eu dizia que esse é que é o mais perigoso. Eu estava. Bom, isto é um mundo, não é? A própria Nós Comunidade vamos perdendo. Europeia tem interesse em que todo o policiamento e o controle das atividades do mar seja feito a Pronto, partir da Europa e não a partir de Portugal, não é? Que é uma olha, forma de eles eu verem. lembro em 2000 tinha sido por volta de 2008,
começou-se a falar naquilo que era uma possibilidade, que era uma guarda costeira europeia. Mas depois houve umas reuniões dos países atlânticos, etc., criou uma certa celeuma e desapareceu. Eu lembro na altura que escrevia, dizia, embora aquilo tivesse aparentemente amainado, que para as pessoas não se iludirem, porque isso viria a ser feito. E de facto, passado muitos anos, já não me lembro quando é que foi, a Frontex passou a ser guarda europeia de costa e fronteiras, não se falha-me exatamente a expressão. Não há uma guarda costeira europeia ainda. Mas se nós olharmos para a GNR, que é a Unidade de Controlo Costeiro, a UCC, que recebeu umas fragatas ultra rápidas, etc., foram construídas na Holanda com dinheiro europeu, não foram construídas em Portugal, foram construídas na Holanda com dinheiro europeu, foram mandadas para Portugal, pelo menos a primeira já cá está, e quem veio ensinar GNR a operar essas lanchas rápidas foram a Guarda Marinha italiana e a Guarda Marinha espanhola. E, portanto, andam a brincar connosco. E nós fingimos que não nos apercebemos nada. Nós não, eles ainda não, a Guarda Costeira Europeia ainda não existe formalmente, quer dizer, eles dizem que nós temos a UCC, temos a Marinha, por aí fora. Também, depois há aqui as questões de administração, porque supostamente até às 12 milhas náuticas é patrulhado pela GNR e a partir das 12 milhas é que é jurisdição, se assim se pode dizer, da Marinha, da Armada. Bem, há aqui uma série de complicações do que é defesa, o que é civil, por aí fora, enfim, não interessa. Mas isto significa é que está-se a tentar passar tudo o que é guarda costeira, tem a ver com a guarda costeira, para a GNR, para tirar, ou pôr de lado a Marinha, que não tem meios, continua sem ter os meios que são necessários, e se não existe uma guarda costeira, Bruxelas hoje já tem também a prerrogativa de dizer, por exemplo, olha aqui para a nossa costa e diz, os senhores têm que fazer esta patrulha, ou patrulhar, ou fazer vigilância desta área com determinados meios e que nós entendemos que são necessários estes meios. Aí os senhores não têm, não faz mal, nós então fazemos. E é, mais uma vez, qualquer dia, quem está a fazer vigilância das nossas águas não somos nós, são espanhóis, são italianos, o que for, quem sabe, franceses, quem sabe, alemães, etc, etc. E, portanto, são uma série de pequenos passos que se vão dando e nós vamos subsumindo em todas essas políticas europeias. E por isso é que eu dizia, já aqui se falou, quer dizer, as possibilidades económicas do mar são extraordinárias e o facto, cada vez mais percebe-se que é no mar. As áreas que não vale a pena estar a falar muito, mas há uma que é crítica, que é aquilo que se chama, enfim, que é a biotecnologia marinha. Nós não sabemos porque não conhecemos mesmo, o mundo não conhece, não é? O que é que existe nos fundos marinhos. E o que se tem descoberto nos últimos anos são coisas absolutamente extraordinárias. Quer dizer, percebeu-se que havia seres vivos sem oxigênio. Como é que isso era possível? Imaginava-se que não era possível. Sem oxigênio e vivendo em ambientes completamente sem luz, não é? Portanto, ainda recentemente foi divulgado mais uma descoberta nesse sentido. São várias. E o que isto significa é que eu posso ter, a partir da biotecnologia marinha, tenho investimentos, por exemplo, para novos materiais, para a farmacêutica, portanto, novos medicamentos, novos remédios, etc., que se pode ir buscar. Para a nutracêutica significa suplementos alimentares, portanto, que também tem a ver com a saúde, bom, etc, etc, etc.
só isso é um manancial, não é? Tu começa a pensar isso em termos económicos, se for bem desenvolvido, é uma E a coisa questão dos transportes, fantástica. a questão dos transportes. Mas Deixa-me isso, só dizer uma coisa antes. eu já vou já aos transportes exatamente por isso que estava-se a falar. O que aconteceu também? É que Portugal vive, pelo menos, sim, ou mais especificamente, desde o senhor Marquês de Pombal contra si mesmo. E a intenção é a destruição de Portugal. As pessoas acham que isto é só uma brincadeira, mas de facto, por variedíssimas razões, há uma intenção de destruição, ou se não destruição, de diminuição da importância de Portugal. E isto prosseguiu, enfim, de uma forma ou outra, essa era a ideia de Pombal, isso persistiu de formas mais evidentes ou menos evidentes, ou depois já de forma sem que as pessoas sequer se apercebessem disso, como por exemplo com o positivismo, etc. Uma das figuras do positivismo, como sabemos que foi o Teófilo Braga, que era um grande português, e no entanto, através do positivismo, estava absolutamente contra Portugal, que é estes paradoxos que nós vivemos. Mesmo o Estado Novo, salvo talvez o almirante Presidente da República, Américo Tomás, que teve o despacho 100 e que recuperou toda a nossa marinha mercante. O próprio Estado Novo era tipicamente pombalino, de mentalidade, e portanto o que é que fez? Com a mentalidade pombalina, é o grande responsável pela Revolução em 74. Com a Revolução em 74, o que se fez foi uma ideia de vamos fazer renascer Portugal. Todo o passado é para esquecer, é para negar. E a primeira coisa que se fez foi negar toda a nossa relação marítima, porque era a nossa relação marítima que nos ligava ao Império. O Império era um Império marítimo, digamos assim. E, portanto, a partir daí, acabou-se com. Nós tínhamos uma marinha mercante, não se pode dizer que se fosse pujante, porque também tínhamos a dimensão que tínhamos, mas estava em evolução, desapareceu. Nós hoje não temos praticamente navios, não é? A nossa marinha mercante é ridícula. Tínhamos a A nossa construção marinha e mercante a manutenção naval também, tínhamos construção naval e claro, manutenção. mas por isso é porque é importante um dos aspectos que é importante ter uma marinha mercante pujante é porque isso depois era associado à manutenção. A manutenção ainda hoje temos, porque ainda mantemos cá, ainda está ativa a Lisnave, que é ainda dos maiores estaleiros europeus. Mas a construção naval praticamente desapareceu, agora foi recuperado Viana do Castelo, mas um estudo que não se fez, que não se faz, porque as pessoas também não querem que se faça, é qual é que é a incorporação nacional naquilo que se constrói em Viana do Castelo. E, portanto, muito do que se constrói-se em Viana do Castelo, mas os fornecimentos são, grande parte, ou maior parte, provavelmente vem de Vigo. Não são empresas portuguesas que fornecem, e isso nunca se sabe. Eu lembro um bocadinho ridículo do primeiro-ministro, então, António Costa, que vai lá inaugurar mais um navio, que também grande parte dos navios são para do Mário Ferreira, como é a Mystic Cruises, não é? Do Douro Azul, e o que ele diz é que, enfim, desde dos faqueiros que lá estão dentro até aos tecidos, etc., e as cortinas, que tudo aquilo é português, é muito bonito e que é um grande orgulho nacional. O resto não é, de facto, é um grande orgulho nacional, mas desde os cabos, ou seja o que for, não há nada em português, não é? Portanto, isto chega a ser um bocadinho patético, mas acabou-se com a Marinha Mercante. Nós acabámos com a construção naval, embora a construção naval também evoluiu muito nos últimos anos e grande parte da construção naval digamos assim, aquilo é ferro, não é muito importante. Mas a Europa também acabou,
isso não aconteceu só em Portugal, aconteceu na Europa. Quer dizer, na Europa deixou de se construir grande parte dos navios de carga, chamemos assim, não é? Os porta-contentores ou outro tipo de navios. Mas em Itália... Apesar, Gonçalo, do transporte marítimo... Não, mas só é um instante em que continua-se a construir, os alemães continuam a ser um dos grandes potências a construir submarinos, por exemplo, Espanha aqui ao lado constrói já submarinos, e os franceses nunca perderam a tecnologia e a construção e os estaleiros para construir fragatas. Ou seja, aquilo que exige tecnologia de ponta, continuamos. E de tal forma que os próprios italianos também continuam a construir navios de cruzeiro. Porquê? Porque exige ali também um outro cuidado, enfim, que não se pode mandar. Se for um porta-contentores na China pode fazer. Eles também, na Coreia, no Japão e por aí fora. Quando se está a falar de navios cruzeiros, já exige uma outra ciência, aí a Itália ainda faz. Se estivermos a falar de navios militares, como fragatas ou mesmo submarinos, claro, na Europa continua-se a construir. Nós é que nós hoje praticamente não construímos nada. Construímos esses navios de cruzeiro para a Mystic Cruises lá em cima em Viana do Castelo, ainda bem, não é? E temos pequenos estaleiros que vão fazendo o seu trabalho, mas com muitas dificuldades, porque estas coisas, mesmo internacionalmente, depois impõe-se, não é? Tem que se impor aquilo que, em termos comerciais, se chama uma marca. Nós deixamos de ter isso, não é? Nós que ainda somos vistos como uma nação marítima, mas de facto não nos impomos com nenhuma marca internacionalmente, não é? E, portanto, as coisas são muito complicadas do ponto de vista económico. Mas estamos a falar disso. Gonçalo, deixe-me só interromper para eu voltar para fazermos aqui outra vez organizar aqui os temas. Voltando só um bocadinho atrás, há aquela pergunta que o Renato lhe fez e que falou, a estrutura de missão do alargamento para a plataforma continental mantém-se, como o Gonçalo já disse e eu, e o processo de extensão da plataforma continental pedido de Portugal às Nações Unidas mantém-se, foi entregue em 2017, posteriormente a isso foram entregues, está no próprio site da estrutura de missão, a informação sobre isso, continua a haver... Não, ele foi entregue em 2009, o que houve em 2017, é uma atualização, porque eles vão pedindo dados, etc. Sim. E continua a haver, e portanto não está fechado, mas continua, nós temos esperança de que seja, e penso que vai ser, aprovada a extensão da nossa não, isso está suposto. Está suposto, ainda não aconteceu, mas não, o que acontece internacionalmente está suposto que aceite a questão da extensão dos limites da plataforma continental. O que eles agora estão a ver, e isso leva tempo, enfim, não é só nós, até porque não têm meios para isso, é exatamente quais os limites. Exato. Mas que, digamos assim, pode estar como adquirido que vai acontecer. Que a extensão dos limites se dá. E Portugal passaria, agora tem a questão que o Gonçalo já explicou, passaria, se fosse soberano e se estivesse isolado e não estivesse na União Europeia, obviamente, seria um país que teria a maior plataforma continental da Europa, mas obviamente que depois, integrado na União Europeia e com a legislação marítima e com o direito do mar e com os direitos das zonas, é evidente que temos, de alguma forma, não é português, mas o nosso controle sobre a nossa plataforma estará sujeito também às regras onde nos inserimos europeias, e daí haver alguma... E aí não são europeias. E todas as regras do ordenamento jurídico do mar está no... Pois, porque isso é da Carta das Nações Unidas para o direito do mar, nem sequer exatamente.
E portanto Portugal fica, mas fica de qualquer maneira, está a pergunta, Renato, a resposta é, isso está, como diz o Gonçalo, posto e assente, que é mais cedo ou mais tarde vamos de facto conseguir a extensão da plataforma continental de Portugal. Agora, voltando ao que estávamos a falar, só para explicar, nós estamos agora, acho eu, a falar das Mas atividades... desculpa, mas a minha questão não foi essa. A minha questão tinha a ver com uma proposta que surgiu em cima da mesa de fundir as várias plataformas continentais dos países europeus numa só. Sim, mas Essa é que era a questão. O que é... eu não conheço essa proposta. Isso não é que Eu não conheço essa proposta. Não, mas é a gestão conjunta. A gestão conjunta é outra coisa, é o que já falámos. Não é juntar. Não é juntar, no fundo, é isso, é o que eles Está fazem. bem, mas juntar em termos de gestão, em termos de gestão, não é só em termos, não é, está bem, mas em termos de gestão, que é o que importa é a gestão, não é? Sim, mas isso tem a ver, sim, mas isso, claro. Se nós somos todos, é um bocadinho como dizer que mas isso falar foi da que eu moeda disse. única. Isso foi o que eu disse, Portugal não está sozinha, portanto depois terá que, mas aí, sim. Mas também talvez seja bom gerido como todo, se for só pelo que já temos aqui a ver, Portugal depois não teria capacidade para gerir, portanto talvez de uma forma mais conjunta até tenha mais capacidade para gerir juntamente com os outros países. Claro, mas isso é o que Exato. com essas ideias é que nos vão tramando sempre, não é? Pronto, É porque Portugal sei. não tem, exatamente, o que eu digo há muitos anos é o que a Europa, enfim, Bruxelas nos diz é os senhores vão ter aí cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados de mar. Sim, Que bonito, simpático. E os senhores têm meios para vigiar isso, para criar áreas marinhas protegidas como IG, etc. Não têm, pois não. Então, deixem-se estar aí sossegadinhos que nós tratamos do assunto. E é assim. Não será Mas exatamente aqui, assim, no meu mas há aqui o entendimento, importante. mas acho que há aqui... Mas é importante que em 74, que houve esse corte para o passado, o corte foi também a partir do mar. Portanto, nós deixamos de olhar para o mar, porque o mar lembra-nos sempre o Império. E como nós não queremos... volto a dizer que eu não concordo com essa visão, não sinto Não, mas nada isto, isso. eu percebo que possa não concordar, mas isto é perceber, é olhar para os factos. Acabamos com as pescas, acabamos com a nossa marinha mercante e nós, passando a ser uma União Europeia, ou seja, passamos de uma nação tipicamente ou eminentemente marítima para termos uma visão continental. Aliás, como acabou de dizer, se calhar Bruxelas consegue gerir melhor o nosso mar do que nós. Ora, qual é o nosso poder? E aí está a segunda questão. Para além das questões económicas, que já percebemos, e aqui depois a pessoa pode ir esmiuçar, por exemplo, quando digo que se fala há um problema grande, que é a alimentação. As pessoas não, a maior parte das pessoas nem se percebe. Só a partir dos anos 60 é que o mundo começou a produzir alimentos suficientes para a população que tinha. Até aí, de facto, havia ciclicamente fome, porque não éramos capazes de produzir alimentos suficientes. E hoje fala-se muito da aquacultura. É uma forma também de garantirmos uma certa autonomia de alimentação. E o mundo vai necessariamente evoluir para a aquacultura. A aquacultura, eu diria que a aquacultura também produz peixe. E hoje em dia, produzir em aquacultura é como produzir em aviões. Se a aquacultura uma área que nós não produzimos as próprias algas. É uma das áreas mal, Gonçalo. Estávamos a ouvi-lo Gonçalo. um delay. Está bem agora? Sim, agora talvez esteja melhor, mas até a imagem também parou um pouco, estavas com dificuldades de transmissão. Mas retoma lá então. Ou então aí, não sei. Não, nós estamos a ouvir. Não dei por nada. Mas o Gonçalo acha que é a aquicultura, não é? A aquicultura? A aquacultura. Eu não sei se é. Mas pronto, a aquacultura vai substituir a atividade, a pesca,
a par com a aquicultura para garantir a nossa segurança O Gonçalo alimentar. saiu, É o Gonçalo isso? saiu. Ah. A ligação está, de facto, a imagem tinha parado. Pois eu acho que aconteceu qualquer coisa. Bom, vamos deixá-lo Já terminar e vamos a. depois terminamos o Ah, debate, já são 11 Eu horas. sei que sim. no Chile se utiliza alga marinha para fazer um produto que compõe a produção de cerveja, para dar aquela Sim. espuma. Isso é isso são setores, são inovação dentro E o do que. Chile domina esse mercado, pelo menos aqui na América Sim, Latina, ele é o sim. maior produtor. Muito bem, Gonçalo. Não sei o que é que aconteceu, isto saiu, voltou a entrar e eu estava Mas estamos a ouvi-lo bem, agora sozinho. estamos a Pois é, ouvi-lo bem. agora não Também sei o que é que. estamos na fase final também do nosso Estávamos, debate. estávamos só a falar Mas então estava a dizer, da mesmo a aquacultura aquacultura que vem a crescer tem, à pesca, é isso? Vem a crescer sim, por um à. lado tem a ver com isso, porque pesca selvagem, etc., tende-se a não, até por razões também de sustentabilidade, é cada Claro, vez mais claro, claro, complexo. claro, claro. Mas eu estava a dizer que a aquacultura, se olhar do ponto de vista económico, era para terminarmos com a economia, que eu já estou farto de falar de economia, Sim. que é tem a metalomecânica, que a maior parte das pessoas também não sabe, mas é uma dos nossos melhores setores e de maior exportação. E de facto basta Sim. ver o Wind, Wind Float em cima da Viana do Castelo, que é a empresa a Silva Matos, que produziu aquilo, as pessoas diziam que não ia aguentar e a, e a torre aguentou com ondas de 17 metros, não é? E depois, claro, entretanto, foi comprado por uma empresa coreana. Mas eu, além disso, tenho robótica, porque eu, para vigiar, quando estou a falar a aquacultura offshore, posso ter robótica, tenho a produção, também tem a ver com produção de rações, e rações cada vez mais sofisticadas, e, portanto, também tem a ver com a biotecnologia. Tenho, enfim, uma série de outras que posso ter. Aquilo tem que ter energia, como tem que ter energia também, são energia renovável, etc, etc. Tem um mundo, como diriam as pessoas que são mais evoluídas do que eu, é um cluster que ali poderia funcionar de forma extraordinária. Mas voltando a esta questão de Bruxelas e da extensão da plataforma continental, de facto, a grande possibilidade que o mar também oferece é em termos geopolíticos e geoestratégicos. E qual é esse que nós hoje ainda nos resta desse ponto de vista? É o mar, como sempre foi. Qual é o poder que eu tenho? É se eu for capaz de negar a terceiros a possibilidade de vir explorar as nossas riquezas marítimas. Ora, quando nós estamos subsumidos a Bruxelas, se nós não defendemos a área marítima, o mar, significa que nós deixamos de ter qualquer Soberania. valor. Não temos valor, não é? E Tornamos irrelevantes. esse propósito, Gonçalo, deixa-me evocar uma pessoa que também esteve na Fundação da PASC, o saudoso professor Adriano Moreira. Ele falou várias vezes, enfim, nas nossas múltiplas conversas, de uma ideia que tinha, que foi alimentando e que, com muitas outras boas ideias, tem ficado na gaveta, que era uma frota marítima lusófona, à escala lusófona. Todos os países, Falou-se nisso. todos os países, mas deixa-me só enfim, desenvolver um pouco. Todos os países de língua portuguesa, como sabemos, são países marítimos, foram criados a partir da costa. Como sabemos também o transporte marítimo, enfim, não vamos voltar à questão dos cruzeiros, porque isso é um subcapítulo. Enfim, o exemplo que deste é eloquente, ou seja, um cruzeiro que acosta aqui em Lisboa, no Porto, o grau de poluição é imenso, se bem que também que isso há que ponderar, também, enfim, os transportes aéreos também causam poluição. Sim, Mas mas agora, o transporte marítimo também é para mercadorias, isso é importantíssimo. Sim, mas O é isso que eu estou a transporte dizer. marítimo, Eu não estou a falar de cruzeiros. os transportes marítimos não é só cruzeiros e turismo, Não, é mas, também Paulo, mercadorias. mas é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a falar de cruzeiros, Sim, estou a falar de transporte marítimo, que é sim, cada vez. movimentação de mercadorias, sim. É isso que eu estou a dizer. É cada vez mais estratégico. Aliás, ainda recentemente, aquele ataque norte-americano no Iémen teve a ver com a reabertura do canal de Suez.
ou seja, com o transporte marítimo. E tanto quanto sabemos, até pela sobrelotação do tráfego aéreo, o transporte marítimo continua em crescendo e é também um recurso em que Portugal está muito aquém e, neste caso, poderia realizá-lo em parceria com o Brasil e com outros países de língua portuguesa, desde Mas logo. o que eu estou a dizer é, esse tentou-se, até através da APLOP, que é a Associação dos Portos de Lusotonias, digamos assim. Só que isso depois torna-se muito difícil, porque nós já estamos num momento em que temos, não só agora as chinesas, mas mesmo aqui na Europa, empresas como a Maersk, como a MSC, ou mesmo como a francesa, enfim, têm uma dimensão brutal e torna-se muito difícil começar, Competir. para começar do zero, ou quase do zero, não é? Porque nem os brasileiros têm uma grande frota americana, não é? Portanto, eles dominaram e hoje portanto, a logística, é toda a cadeia logística que eles dominam, não é? São eles próprios que gerem os portos, não é? Portanto, quem gera o porto, no fundo, o Porto de Sines é a MSC. Portanto, eles depois é que gerem esses fluxos, Sim, é sabido que a China tem vários etc, portos etc. europeus na Grécia, em África. Claro, mas aí é outra. Tem na Grécia, que é no Pireu, tem ali em cima, e depois vão até ali acima, em Espanha, no norte de Espanha. Vale. É que para aqui é que já não vale a pena ir. Mas o que eu estava a dizer, em relação, em termos estratégicos, é que nós perdemos completamente relevância, toda a relevância que possamos ter. Basta pensar, de facto, que aqui na nossa área geográfica, pensar no número de rotas que passam aqui, não é? De rotas comerciais. Mas eu depois posso pensar também em termos militares. E agora outra questão, que é os cabos submarinos. E, portanto, Exato. se não sou eu, no sentido de nós como nação, não é? A defender e a vigiar, etc., então, o que é que estamos aqui a fazer? Não estamos a fazer nada, somos uma costa que tem uma praia, eventualmente ainda vamos gerindo alguns cafés, até os próprios cafés serem comprados por espanhóis, franceses ou mais, seja o que for, mas ainda vamos servindo uns cafés, Pastel de nata. umas pastéis de nata, exatamente, umas bifanas, quem sabe. E as pessoas vêm aqui, sentam-se, olham para o mar, é muito bonito, tomam um banho, é como tal economista que eu não sei quem é que diz que o mar é para tomar banho, e pronto, e ficamos assim, não temos relevância nenhuma. Mas Gonçalo, mais grave do que isso, já agora só, que muito mais vamos ter que grave do que terminar, isso, sim. por isso mesmo é que isto é que é importante, que era o que eu queria falar e acabo por não falar. Mas volta É que cá outra vez. muito mais importante do que isso é que, pelo que o Renato estava a dizer, é que a nossa ligação ao mar não é só mais do que. Ainda Portugal não era Portugal, já estávamos ligados ao mar, mas é a questão do que vulgarmente se diz como identidade, mas eu digo que é a consciência do perfil psicológico de Portugal. Porque nós somos uma nação marítima. E o que é que significa ser uma nação marítima em relação a a Europa, que hoje em dia é eminentemente uma Europa continental. E se nós não temos consciência de quem somos nós, bem, não estamos aqui a fazer nada, não é? É a mesma coisa que se cada um de nós não achar que não está aqui a fazer nada, não, realmente não faz nada, não é? E, portanto, se eu não sei quem sou, ando aí perdido, como barata tonta, à procura de quem sou eu, não. E depois, no fim, então, aproveitando as suas palavras, que são sábias e que vêm exatamente na linha do que eu estava a pensar para acabar este programa, que muito agradeço ter participado. Não sei se depois o João Luís ou o Cídio querem dizer alguma coisa, mas eu tenho um constrangimento de tempo, mas à vontade podem continuar com o Renato. Mas eu agradeço muito a sua presença. Mas nada, eu tive muito gosto, só tive eu, pena de não falar do que eu queria falar. mas vamos falar outra vez que eu volto a convidá-lo e vou juntar outra pessoa para a conversa.
Mas, porque nós, como lhe digo, então vamos em qual é a sessão hoje, Renato, do nosso grupo de trabalho, deste meu grupo de trabalho, é da 16ª. 16ª. Portanto, está a ver, já temos uma longa, não são sobre o mar, todas, ali, temos mas aí, algumas são. Não se temos a preocupe. eternidade à nossa frente. Exatamente, eu vou-lhe dar espaço outra vez. Agora, precisamente, e para acabar com o que. Eu não sei se reparou que eu, numa das minhas intervenções, disse que o seu jornal, a sua publicação, tinha como objetivo, segundo eu percebi também, comunicar o mar, a importância do mar, pode não ser na dimensão só económica, sim. Pode ser na Falou perda. da literacia. Exato, era isso mesmo. Esteve atento ao que eu disse. Portanto, continuo. Claro, então. Continuo e volto a dizer, eu acho que o que aqui ficou um bocadinho caótico nos nossos discursos todos, com pouco alinhamento, mas não interessa, foi como ficou. É muito português. Ficou bastante evidente. E muito marítimo. E muito marítimo. Ficou bastante evidente Conforme os ventos. Ficou bastante evidente uma coisa, é que nós esta nação continental e marítima, não sabe, que sente, todos nós sentimos, eu pelo menos sinto, e acho que todos sentimos, porque não sabe valorizar, não sabe comunicar o mar, não tem uma política, o plano estratégico de 2030 do mar tinha que ter, e deveria ter, deve ter sempre uma componente de comunicação do mar e de literacia do mar. E quando eu digo literacia do mar é desde pequenino, ou seja, e isso devia fazer parte de qualquer estratégia nacional. A estrutura de missão para a extensão da plataforma continental tinha essa intenção inicialmente, e até tinha uma coisa engraçadíssima, que toda a gente sabe o que é o ROV, que é aquele ROV, que é o sistema autónomo, enfim, de descida até, o nosso ROV vai até aos 6.000 metros de profundidade, que é uma coisa brutal. Mas que tinha uma piscina com ROV miniatura, para desde nas escolas as crianças poderem brincar com aquilo. Portanto, eu tinha uma política de literacia, etc. Só que isso leva muito tempo. Está bem, mas como perdemos, só que isso leva muito tempo. É na mentalidade, é na mudança de mentalidade. Não, mas não, o problema não é esse. Eu percebo isso, e eu falei, aliás, que isso era também, ainda do tempo do Pinto de Abreu. Tudo isso é muito interessante, mas leva 20 anos, 30 anos para que isso depois tenha efeito. Quanto mais tarde começarmos, pior, Gonçalo. Não é isso. É que é muito mais grave. É muito mais grave do que isso. É porque quem domina, digamos aqui, a mentalidade que se impõe e depois persiste, não é a escola primária, não é o secundário, é a universidade. E a universidade vai destruir, enquanto tiver esta mentalidade, vai destruir tudo o que se está a fazer. Esse é que é o grande drama. Essa gente com essa mentalidade há de também, desculpa o que vou dizer, desaparecer, mudar, porque toda a gente morre. Não. São os novos. Não, essa é uma ideia que eu percebo, muito generosa, de esperar que os outros morram, mas... eu acho que a mudança vai-se fazendo. Percebo perfeitamente, mas só que o que acontece é que, como é que funciona a universidade? Ela é seletiva e, portanto, vai selecionando, e a forma de que persiste, vai selecionando apenas aqueles que se submetem a uma certa ideia de Portugal que é contrária, na minha perspectiva, àquilo que é verdadeiramente Portugal. E, portanto, os anos vão passando e essa mentalidade vai se mantendo. Depois, como é essa mentalidade da universidade que acaba por ter efeito sobre todo o sistema de ensino, chamado sistema de ensino, nós não passamos a ser governo. Ensino e de governo. Pois, exatamente. Então, e depois é daí que saem os governantes. Então vamos reformular os votos, os meus votos, pelo menos para acabar. É que esta tal comunicação, saber comunicar o mar, seja feita
por pessoas que seja, porque isto tem que ser, tem que ser uma política, tem que ter uma estratégia, uma política pública. Há pessoas, olha, falou do Tiago Piticunha, meu colega de curso já agora da Católica. Muito bem, muito bem. Meu Então, colega de estou a curso. falar com uma senhora jurista, eu tenho que ter mais cuidado com o perigo. Nós também tivemos, mas pronto, falou de pessoas que gostam do mar, gostam de Portugal. Eu não tenho uma visão antiga do Portugal e que não tenho culpa. O Tiago Piticunha disse uma vez que, e muito bem, aquilo que nos distinguia. É que ele gosta de facto e preocupa-se com o mar. Eu gosto e preocupo-me com Portugal. São abordagens e perspectivas diferentes. Não, mas não são inconciliáveis, podem ser perfeitamente articuladas. E o que a mim me parece é que o que nos falta, para além da capacidade financeira, etc., é realmente vai haver uma estratégia eficaz e que nós não podemos ir a todas, mas podemos, por exemplo, desenvolver algumas coisas que já temos. Por exemplo, já temos infraestruturas e capacidade instalada que fomos deixando e fomos perdendo em estaleiros, em coisas que podemos tentar voltar a usar a nossa capacidade instalada, porque não vamos conseguir ir a todas as vertentes da economia do mar que existem, as novas e as antigas, e começamos a mexer em todas, mas há algumas onde nós já temos know-how, já temos capacidade instalada e que podemos nessas investir mais, inclusive em investigação e o conhecimento científico, que é porque nós somos um laboratório, um campus aberto para isso mesmo. Por exemplo, também é uma das atividades ligadas à economia do mar. Mas o grande drama é este. Desde as Expo 98, que nós estamos a dizer que o mar é importante para Portugal. E é o que eu dizia nas conferências, eu agora realizar a 10ª conferência do jornal, eu digo que é extraordinário, é que todos os anos, as pessoas, todos os anos na conferência não, na minha já não acontece isso, que há sempre um maduro que chega lá e que descobriu que o mar é importante para Portugal. E começamos a falar todos os anos como se os anos anteriores não tivesse sucedido nada. E andamos nisto. Claro, sempre tudo muito entusiasmado. Bem-vindo ao mundo das conferências, é por isso que elas servem, é por isso é que se gasta tanto dinheiro para nada acontecer. Eu realmente as conferências também já estou como o Gonçalo. E por isso, só para dizer, vamos estender então esta comunicação do mar e a literacia do mar. Eu disse começar na escola primária, mas vamos até à faculdade, vamos até onde for, vamos até segmentar por públicos-alvo e saber comunicar o mar para todas as... Eu com o seu entusiasmo vou onde quiser. É só dizer que eu sigo. Aliás, a PASC no início tinha esse projeto até de envolvimento das escolas secundárias. Mas estamos na fase final, mas Cídio e João Luís... É o plano de comunicação que uma ideia breve até para retomar no próximo debate. Antes de mais, Cídio, aí no Brasil esta questão do mar, enfim, obviamente que o Brasil é tão grande e naturalmente que as zonas mais interiores, para essas a questão do mar obviamente é mais longínqua. Mas em que termos é que a questão se põe no debate público, se é que se põe? A Marinha Brasileira, a Marinha de Guerra, teve umas propagandas na comunicação nacional sobre a Amazônia Azul durante um tempo. Já faz. Sim, o Gonçalo falou sobre isso. É a Marinha que inseriu isso, pelo menos no debate público, e sim, foi no governo Lula. Bem, nós brasileiros temos uma relação de ir tomar banho no mar, né? Não a relação que eu acho que seria de Portugal, pelo menos histórica, eu não conhecia esse pequeno detalhe final da história, que é uma outra relação de considerar mesmo um povo aqueu, né? Que vive no mar num sentido desde a Grécia e etc. Né? O Brasil, então, é mais esse uso Sim, mas do prazer. a questão, só um parênteses, Cídio, é que a questão é que Portugal garantiu a sua independência no mar. O ponto é esse. Sim. Portugal, se não tivesse mar, hoje não existiria. Seria uma região espanhola, isso é claro, isso é óbvio. E a sua sobrevivência. Duas coisas, né? Duas brincadeiras, né? Toda vez que eu olho no mapa, eu gosto muito de mapas. E eu olho muito no Atlântico, tem a ilha de Santa Helena e tem uma outra que é anexa de Santa Helena. Eu fico muito triste que já foram de Portugal e hoje é dos ingleses.
Se a gente quiser montar uma federação lusófona, me chame que eu sou um voluntário para tomar dos ingleses essas duas ilhas na força. Mas isso surpreende, não me surpreende muito, porque se for ver, quase nada onde os ingleses chegaram, não, Portugal não tinha, já lá tinha estado primeiro, não é? Sim, sim. As É o ilhas, eles... habitual, não é? Sim. A Exatamente. segunda brincadeira é, eu fiquei triste com a ideia de um chinês fazer o pastel de nata. Mas aí no segundo adiante eu fiquei pensando, mas o chinês vai fazer mais barato. Mas Lá está, há sempre dois lados. O mundo sabe uma coisa, o mundo muda, as coisas vão mudar, portanto é preciso Mas falando a sério, a questão o que eu fiquei pensando é que o processo que o senhor descreveu sobre que eu nós aqui, pelo menos eu não tinha registrado, né, o processo de 74 de Portugal, o que ele gerou de consequências. E eu fiquei pensando nesse processo que a gente tem falado hoje de descolonização. Enquanto Portugal fez essa descolonização, a França continuou, os ingleses continuaram, os americanos continuaram e inventaram outra narrativa e Aliás, transformaram. a França continua a ter um mistério do ultramar. Sim, continua tendo a Guiana Francesa, onde tem a base europeia mais importante de lançamentos, etc. Dos franceses os são um satélites. pormenor. As pessoas não percebem, não sabem, não estão atentas, sobretudo com a extensão da plataforma continental. França vai ser a segunda nação do mundo com maior área marítima, logo a seguir aos Estados Unidos. Agora, não é aqui na Europa que ela tenha, que os franceses têm área marítima. Sim. E aí eu fico pensando, quer dizer, quando se leva à frente essa ideia de vamos retirar o poder que era dado de um jeito, no caso português imperial, marítimo, o que fez foi precarizar a própria nação, porque e aqui no Brasil, um discurso à esquerda, que historicamente eu estaria mais ligado a ele, tem várias críticas ao Brasil do tamanho que ele é, porque a forma dele ser desse tamanho foi sob repressão de tentativas de secessões históricas. Mas hoje a gente se beneficia pra caramba desse tamanho do Brasil. E aí, o que a gente faz com esse paradoxo? Exatamente. Ou É você sempre. ou você tem esse tamanho e ele teve que ser feito desse jeito, ou outro iriam seccionar e iríamos ser um bando de país pobre, né, pequenos, e não teríamos o poder. O Brasil não tem problema de patrulha da costa marítima, tem um relativo número de fragatas, está desenvolvendo drones atualmente com a Marinha tem uma força, uma divisão aérea que faz patrulha aérea. Aí está outra área da economia do mar, a vigilância marítima, os A drones, os Argentina não tem. satélites. A É Argentina, outra dimensão da economia do mar. a Mas nós, Argentina não tem condições de fazer a patrulha do mas território dela, por se, exemplo. se o Sírio se interessa por isso, nós temos tido aqui no jornal que se chama As Conversas do Atlântico, em que está, agora já não, ele já não é que é um ex-professor da Escola Naval de Guerra do Brasil e foi também da Marinha, oficial da Armada Brasileira, hoje está fora, mas que é o André Pandeirão, em que se tem falado muito do Atlântico Sul, etc. E é interessante, tem dado muitos dados sobre o Brasil. Se o interessa, acho que fazia sentido dar uma espreitadela. Com certeza, eu farei. Renato, depois você tem, eu converso Sim, com o sim, Renato sobre depois isso. eu partilho aqui o link. João Luís, uma ideia que tenha ficado na retina Curta. desta conversa e que seja simultaneamente o lançamento para um próximo debate sobre esta temática. Não, a mim, aquilo que me faz sempre pensar na relação de Portugal com o mar, é um bocado este mistério de Portugal se ter fundado, digamos, como a forma como Portugal foi fundado, ou seja, rodeado por Espanha, na altura, pelos reinos que vêm mais tarde a formar a Espanha, e não ter outra relação com o mundo que não fosse o mar. Mas quando fez isso, ou quando se constituiu como tal, não tinha ainda conquistado o mar.
E, portanto, a relação com o mar, que era uma relação, à data, relação impossível, em termos que não fosse só a captagem, praticamente, era uma relação, foi uma relação futurante, ou seja, foi colocar-nos numa situação quase de isolamento, como se fosse uma penitenciária, quer dizer que não se conseguia fugir daqui para lado nenhum, se conseguia ir para a Espanha, não se conseguia. Ou então só via o mar. E, portanto, há uma estranheza em criar esse isolamento e, ao mesmo tempo, fazer desse isolamento um João caminho, Luís, peço desculpa, só uma interrupção muito caminho para breve. unir o mundo. Isso é uma visão um bocadinho continentalista, Não, porque ao contrário. não, não, só eu vou dizer porquê. Porque Portugal nunca foi uma nação isolada, porque quer dizer, se formos aos tempos mais históricos, não só daqui é que partiram os, os celtas que vieram a dar a Irlanda, a Escócia e o país de Gales, depois barbaramente conquistados pelos anglo-saxões, enfim, todos aqueles tipos que fizeram Inglaterra, e como nós sempre estivemos no mar. Nós esquecemos que o Dom Fuas Roupinho, Sim. que famoso, que se poderia chamar almirante de Dom Afonso Henriques, que é a história do milagre da Nazaré, não é? Onde ele foi morrer foi às portas de Ceuta, numa tempestade, e depois foram atacados por uma frota sarracena, etc. O que significa que nós já andávamos no mar, até porque tínhamos que nos defender já de outros ataques também dos piratas, etc., etc., dos vikings, por aí adiante, e até Era um mar de de árabes. proximidade. Foi o que eu disse. Portanto, Era um mar de proximidade. não, mas com Não era um mar que certeza, nos projetasse. não, mas o que eu quero dizer com isso, não, com certeza, nós não, mas ninguém ia, nós, uma um dos grandes feitos de Portugal foi exatamente aprender a navegar no A Atlântico. navegar, Ninguém navegava sim. no Atlântico. Por isso é que o almirante Carlos Coutinho diz que o grande e verdadeiro feito dos descobrimentos foi conseguir descobrir o regime dos Alísios. Porque o que é que tem os descobrimentos? Não é questão de ir e de chegar, é questão de ir e voltar e tornar isso num sistema. Isso é que foi uma coisa absolutamente inédita. Mas o que eu quero dizer com isso é que Portugal sempre esteve, de uma forma ou de outra, sempre esteve ligado a terceiros territórios, também pelo mar. E sempre esteve ligado ao mar. Por isso é que depois, claro, não era ainda a expansão. Depois percebeu é que para fugir Europa. a Castela, essencialmente, não é? Portanto, para fugir a Castela, Ao à continente. força centrípeta de Castela, tinha que se expandir para outras áreas. Começou por ir para Marrocos, para Ceuta. Não é? Muito bem, João. Ora, aqui temos um perfeito. Isto é uma maravilha, estar a ouviu esta parte agora. É a literacia do mar. É comunicar o mar. Isso é comunicar o mar. É contar uma história. Então vamos lá, como eu disse, eu sigo, faz dar alto e eu sigo e depois vou contando estas histórias. Vai contando o mar. Senhor. Isso é contar Sim, o mar. É João. contar o mar veja lá, desde quando é que começou. Era uma vez. Exatamente. Era uma vez. João, mas estavas a meio da tua ideia, Pedro. Não, a minha Pois ideia eu interrompi. que, Estamos a terminar, João. não, mas o que eu estava a dizer é que, independentemente quer dizer, a decisão da fundação de Portugal, digamos, aquele momento fundacional, digamos assim, mais explícito, não digo que não houvesse, o território não existisse, tudo isso, mas a partir do momento da fundação, é um momento, de certa forma, não tínhamos, à data, muitas saídas. Era uma conquista territorial, praticamente, por um lado, mas que teve sempre, digamos, como correlativo, embora num sentido futurante, não num sentido imediato, a relação com o mar. Portanto, o que eu diria era que havia aqui Portugal e o mar são correlativos, de certa forma, e portanto, um não pode viver sem o outro. Agora, com a nossa integração na Europa, com
com uma certa invasão, digamos, das ideias europeias a dominarem, a serem hegemónicas e predominantes em Portugal, os portugueses, de uma forma geral, foram-se continentalizando. E a nação marítima foi-se afastando da alma dos portugueses, de certa forma. O que importa saber é se sem essa alma, sem o mar, a alma portuguesa subsiste ou tem razão de ser. No fundo, essa é que é a questão. Muito bem. Vamos então. Voltamos Vamos. lá mesmo. Só um pequeno, já agora, para Muito bem, Gonçalo, tu és o João convidado. Luís. A tua ideia final. É a prerrogativa do convidado que é chatear Exato. os outros. Não, mas é só para complementar. É que nós temos, também convém não nos esquecermos, que, como dizia o António Quadros, São Bernardo é um dos padroeiros de Portugal. São Bernardo foi quem escreveu a regra dos Templários. E o que se diz que as missões e intenções dos Templários era ligar o Ocidente ao Oriente. E de onde ligar não já por terra, que estava ligado, de certa forma, mas por mar. E, portanto, é um enigma se assim era ou não era. Nós não sabemos. Eu não convivi com o São Bernardo. Tenho uma certa pena, devia ser interessante, mas não convivi. Mas admito que isso fosse uma possibilidade que já tivesse pensado. E se, antes até da chegada à Índia, nós sabemos que o infante Dom Henrique, o grande desígnio era Jerusalém. Até por variedíssimas razões, da cristandade, etc. Claro. Enfim, mas Temos também embora convidado, também é a altura de me calar. Já vamos no capítulo 2 da história do Já fizemos o 1 e agora já vamos no 2. Segundo Agostinho da Silva, o português viveria bem à solta no Brasil, sem o mar. Não. O Brasil exatamente é o outro lado do mar. Não é sem o mar. Não é sem o mar. E eu à fala só direi que já vamos no capítulo 1 e 2 e eu ainda nem sequer falei na introdução. Está a ver. Muito bem. Então, obrigado a todos. Obrigado, Gonçalo, muito em particular. Boa noite. Obrigada a todos também. Uma conversa, e o Gonçalo, vamos continuar. Uma conversa muito interessante e muito estimulante, e como foi visível, até nesta ronda final, ficaram aqui muitas pontas soltas, que certamente iremos retomar num dos próximos capítulos, ou numa das próximas sessões deste grupo de trabalho da PASC, Transição Climática, Energética, Mar e Território.